Aqui, né? Já vim algumas vezes aqui, conheço alguns irmãos aqui, sempre me receberam muito bem, oraram muito por mim já, agradeço imensamente e estou muito feliz por estar hoje aqui para partilhar um pouquinho com vocês. Amém? Amém. Hoje nós temos foi me passado, né, um tema que eu acho, primeiro eu fiquei assim muito emocionada porque eu sou completamente apaixonada por Nossa Senhora. E vocês não querem sentar? Eu vou demorar um pouquinho. E então eu recebi dos irmãos um tema. No silêncio de Maria, a fé foi proclamada. Amém, louvado seja Deus por isso. E nós vamos meditar nessa palavra no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 6, do 6 ao 19. Vamos abrir a palavra. Todo mundo achou? Misericórdia, né? Vamos lá. São Lucas, capítulo 2, versículo 6, a partir do 6. Amém? Amém. Senhor, que tua palavra esteja em minha mente para que eu possa entendê-la, em meus lábios para que eu possa proclamá-la, em meu coração para que eu possa amá-la mais e mais. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores os pastores, que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram um grande temor. O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus e na terra, paz aos homens, objetos da benevolência. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-os, contaram o que lhes se havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam admiravam-se das coisas que lhe contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no coração. Vamos repetir esse último versículo. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra riquíssima, né? Linda demais. Mas o que eu sempre oro, quando eu vou fazer alguma partilha, pedindo para que o Senhor fale conosco o que o Senhor quer falar com esse grupo de oração, né? Através dessa palavra. Porque a palavra do Senhor é uma palavra viva. Cada dia que a gente lê, o Senhor fala com a gente de uma forma, não é assim? E aí, hoje o Senhor
Senhor nos diz para meditarmos dessa forma. Imagine uma noite silenciosa, uma noite fria, uma madrugada fria, próxima a Belém. E de repente, alguns pastores estavam ali a cuidar do rebanho. Os pastores eram pessoas praticamente esquecidas pela sociedade, pessoas sem importância, pessoas que ninguém nem dava muita atenção para eles. Eles estavam ali. De repente, um clarão no céu, e aparece um anjo. E o anjo diz o que para eles? Não temais. Por quê? Porque os pastores ficaram assustados com aquilo que eles viram. Eles ficaram sem entender o que estava acontecendo. E aí o anjo do Senhor diz: não temais. Por quê? Porque eu tenho uma boa nova para vocês. Nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. E o que Jesus tem para nos dizer hoje com essa palavra? Hoje, aqui nesse grupo de oração, agora. Talvez aqui tenha alguma pessoa, alguém, ou muitas pessoas que se sentam assim, sem muita importância. Como se alguém não olhasse para você com o valor que você tem. Ou pelo menos da forma que você quisesse que essa pessoa te olhasse, te enxergasse, te valorizasse. Lá, para aqueles pastores, foi que o céu se abriu. Não foi no palácio, foi no campo, para pessoas simples. É hoje aqui, nesse grupo de oração, que o céu se abre, os anjos descem para dizer para todos nós: tem uma novidade para vocês. O Salvador nasceu. Não temais. E o Salvador, meus irmãos, não é um grande filósofo que nasceu, não é um rei, é o Salvador. Quem é o Salvador para você? Jesus. O Salvador é aquele que entra no lugar que ninguém pode entrar. O Salvador é aquele que cura a ferida que ninguém pode curar. O Salvador é aquele que restaura o casamento destruído. O Salvador é aquele que vai buscar o filho que está perdido nas drogas. O Salvador é aquele que diz sim quando todos os médicos dizem não. O Salvador é aquele que nos faz acreditar quando vem o diagnóstico e o médico diz que você tem 1% de chance. O Salvador nos diz: se apegue nesse 1%. Esse é o Salvador que nasceu em Belém. E esse é o Salvador que nasce aqui nesse grupo de oração. Hoje. Amém? Amém. O Evangelho nos diz outra coisa muito importante. Que quando o anjo apareceu para aqueles pastores, depois que os pastores receberam a boa nova, o que os pastores fizeram? Eles foram apressadamente ao encontro do Salvador. Então eles receberam uma notícia que ali perto tinha nascido o Salvador. Vamos parar um pouquinho. Antes do anjo aparecer e anunciar para esses pastores, São José e Nossa Senhora estavam batendo de porta em porta, tentando achar um lugar para que o menino Jesus nascesse. O Criador do universo não tinha um lugar para nascer. Então São José batia, e tudo que ele recebia era um não e não. E aí São José encontra uma estrebaria, onde tem uma estrebaria, um lugar onde os animais estão, um lugar sujo, cheio de fezes, cheio de animais, e ali tem uma manjedoura. O que é uma manjedoura?
o lugar onde os animais comiam, né? Belém significa a casa do pão. Vamos fazer esse parênteses. Belém significa a casa do pão. E lá tinha essa manjedoura, que eu fico imaginando que São José fez o quê? Ele não murmurou, ele não reclamou, ele foi lá e falou assim: se é esse lugar que eu tenho, que Jesus preparou, então é aqui. Então ele limpou com muito carinho, ajeitou como dava para ajeitar, prendeu os animais. E o que aconteceu? Nossa Senhora deu a luz ao Salvador. O Salvador foi colocado nessa manjedoura, nesse lugar que servia de alimento para os animais. O que isso representa para nós antes da gente voltar aos pastores? O pão, o alimento. Jesus nasceu naquela manjedoura, no lugar que os animais se alimentavam, e Jesus nasce toda a Santa Missa nesse altar para servir de alimento para mim e para você. O pão vivo, o pão vivo. Eu preciso buscar apressadamente, como aqueles pastores fizeram. Porque os pastores receberam o anúncio do nascimento do Salvador e eles não ficaram parados com essa notícia. Nossa, que legal, o Salvador nasceu. E tudo bem. Nossa, que legal, eu vou no grupo de oração, eu sinto a presença do Espírito Santo, eu fico feliz, eu vou na Santa Missa, mas depois eu vou para casa e acabou. E acabou. Não é isso que o Senhor quer de mim e nem de vocês. O Senhor quer servos que vão apressadamente buscar, que vão ler a palavra, que vão rezar, que vão meditar, que vão silenciar para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Amém? Amém. Depois, os pastores chegam, encontram o quê? Eles vão, recebem a boa nova e eles vão ao encontro desse Salvador. Quando ele